Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre plano cartesiano e relações binárias. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si e tem a origem comum no ponto O. Eixo das abscissas é o eixo horizontal, que também é chamado eixo dos x. E o eixo das ordenadas é o eixo vertical, também chamado eixo dos y. Esses dois eixos dividem o plano cartesiano em quatro quadrantes, no sentido anti-horário: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Localização de um ponto. Então eu tenho aqui um ponto, ok? E a abscissa do ponto, ok? É a distância do ponto ao eixo dos y. Tá aqui. E a ordenada é a distância do ponto ao eixo do x. Está aqui. Ok? Aqui eu tenho a minha ordenada e aqui eu tenho a minha abscissa. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos. Então eu tenho esse ponto aí, onde a abscissa é 2 e a ordenada é 3. Ou seja, x é igual a 2 e y é igual a 3. Esse ponto, a minha abscissa é 3 e a minha ordenada é 2. Percebam que se inverter a ordem, a posição do ponto não é a mesma, ok? Vamos ver outro ponto que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Esse ponto tem coordenadas x igual a menos 4 e y igual a 4. Percebam que no primeiro quadrante, para qualquer valor de x, ele sempre vai ser positivo. E isso acontece com y também. Então, no primeiro quadrante, x e y são positivos. No segundo quadrante, o x sempre será negativo e o y positivo. Vamos ver? Aí eu tenho x igual a menos 2 e y igual a 1. No terceiro quadrante, tanto x como y são negativos. Aí eu tenho um ponto que eu chamei de U, onde x é igual a menos 3 e y também é igual a menos 3. Ok? No quarto quadrante, x é positivo e y negativo, sempre. Então aqui eu tenho um ponto V, onde x é igual a 1 e y é igual a menos 1. E quando o ponto é em cima do eixo das abscissas, o y vai ser igual a zero, não importa onde o ponto se localize. Então eu chamei o ponto Z aqui, onde x é igual a 4 e y é igual a zero. E quando o ponto está em cima do eixo das ordenadas, o meu x será zero. Então eu tenho um ponto aqui, onde x é igual a zero e y igual a menos 2. Par ordenado. Chamamos de par ordenado um conjunto de dois elementos sendo, ok? Aí eu tenho aí o par ordenado AB e o par ordenado CD. Eles serão iguais se somente se a minha abscissa de um ponto for igual à abscissa do outro ponto e a ordenada de um ponto for igual à ordenada do outro ponto. Ok? Então, o ponto AB, o ponto que tem coordenadas AB, vai ser igual ao ponto que tem coordenadas CD, se somente se a abscissa A for igual à abscissa C e a ordenada B for igual à ordenada D. Exemplos. Então, tem aí o ponto que tem coordenadas 3B e a menos 5. Ou seja, se eles são iguais, o A vale 3 e o B vale menos 5. Aí eu tenho aí um outro ponto onde a minha abscissa é 5 e a minha ordenada é y mais 1. No segundo ponto, a minha abscissa é x menos 1 e a minha ordenada é 4. Então, para se determinar o valor de y e de x, eu faço a igualdade aqui. Ok? Primeiro eu vou fazer x mais 1 e x menos 1 igual a 5. Eu acho o valor de x que é igual a 6. E depois eu faço y mais 1 igual a 4. E y vai ser igual a 3. Bom, produto cartesiano. Considerando dois conjuntos, A e B, não vazios, chamamos de produto cartesiano de A por B o conjunto indicado por A vezes B,
formado por todos os pares ordenados, nos quais os primeiros elementos pertencem ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Vamos ver isso. Então tá aí. Ó, A cartesiano B, ok? A notação é essa. Então, A cartesiano B é o conjunto do par ordenado XY, tal que X pertence ao conjunto A, que é o primeiro conjunto, e Y pertence ao conjunto B, que é o segundo conjunto. Tá? Então, o par ordenado aí é XY. Vamos ver agora B cartesiano A. Então, é o conjunto, a notação é essa, né? A leitura é B cartesiano A, e o elemento é o par ordenado XY. Então, é o conjunto formado pelo par ordenado XY, tal que X pertence ao primeiro conjunto, que é B, e Y pertence ao segundo conjunto, que é o conjunto A. A relação agora A cartesiano A. Ok? Então, é o conjunto do par ordenado XY, tal que o X pertence ao conjunto A e o Y também pertence ao conjunto A. E eu tenho aí B cartesiano B, onde é o conjunto do par ordenado XY, tal que X pertence ao conjunto B e Y também pertence ao conjunto B. Vamos ver um exemplo. Dados os conjuntos A pelos elementos, que é composto pelos elementos 5 e 6, e B, que é composto pelos elementos 2, 3 e 4. Vamos determinar o produto cartesiano de A por B. Opa, então o meu X vai sair do conjunto A e o meu Y do conjunto B. Vamos ver? Tá aí, na forma tabular. Então tá aqui, ó, 5, 2, 5, 3 e 5, 4. 6, 2, 6, 3 e 6, 4. Se fosse B cartesiano A, seria o contrário. Seria 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, 4, 5 e 4, 6, ok? Bom, então aqui eu tenho os meus pares ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é lógico, é óbvio, né? Se eu tenho 2 elementos no primeiro conjunto e 3 elementos no segundo conjunto, eu vou ter 6 pares ordenados, porque 2 vezes 3, 2 elementos vezes 3 elementos, eu teria aí 6 pares ordenados. Essa é a forma tabular de se representar o produto cartesiano entre dois conjuntos. Observe que os primeiros elementos dos pares ordenados pertencem ao conjunto A. Eu pintei tudo de azul, tá vendo? E os segundos elementos pertencem ao conjunto B. Eu pintei todos de vermelho, para facilitar. E a forma gráfica é marcar lá no plano cartesiano. Tá aí. O ponto que tem coordenadas 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 6, 2, 6, 3 e 6, 4. Os elementos do primeiro conjunto, né, são dispostos no eixo das abscissas, está aqui, 5 e 6. E os elementos do segundo conjunto são dispostos no eixo das ordenadas, 2, 3, no eixo das ordenadas, 2, 3 e 4. Relação binária. Considerando dois conjuntos, A e B, não vazios, chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Por convenção, chamamos de X os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto, e de Y os elementos do conjunto B, que é o segundo conjunto. Exemplo. Dados os conjuntos 1, 2, 3, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 4, 6 e 8. Efetuando o produto cartesiano A por B, teremos, vamos lá, ó, um 4, um 6 e um 8. 2, 4, 2, 6 e 2, 8. 3, 4, 3, 6 e 3, 8. Eu tenho aí 3 elementos em cada conjunto, então eu terei 9 pares ordenados. Ok? Vamos considerar uma relação binária R do produto cartesiano A por B, em que, por exemplo, Y é o dobro de X. Ok? Então, vamos voltar lá no nosso produto cartesiano. Quais são os pares ordenados onde o Y é o dobro do X? Tem aqui o 2 e o 4 e o 3 e o 6. São esses dois pares ordenados que são o subconjunto, né, formado aí por essa relação. Em símbolos, eu escrevo assim, a minha relação é o conjunto, né, do par ordenado XY, que pertence ao produto cartesiano de A por B, tal que y é o dobro, y é igual a 2x, né? Y é igual ao dobro de x. Lê-se
da seguinte forma: relação R formada por pares ordenados x, y, pertencentes ao produto cartesiano A por B, tal que y é igual a 2x. Né? Então tá aí a minha relação. Né? Eu peguei os dois pontos, onde o y é o dobro do x. Quando é possível expressar genericamente os elementos x e y dos pares, né, x e y de R, através de uma equação, a do exemplo y igual a 2x, chamamos essa lei de correspondência ou lei da relação. Bom, domínio e imagem. Então vamos lá, né, para o nosso diagrama de flechas. Eu tenho os dois conjuntos aí, A e B, ok? Eu tenho a relação que eu falei anteriormente, tá vendo? Onde o y é o dobro do x, tá? O conjunto D dos primeiros elementos dos pares de R recebe o nome de domínio. Tá? Então, o conjunto D dos primeiros elementos dos pares da relação recebe o nome do domínio. Então, o domínio da função aqui é 2 e 3, da relação, perdão. E o conjunto B, né, é o contradomínio. Então, o meu domínio é formado pelos elementos 2, 3, e o meu contradomínio é todo o conjunto B. Tá? Então, o domínio é 2 e 3, e o contradomínio é o conjunto B, ok? Os elementos do conjunto B que participam da relação formam imagem. Né? Então, o conjunto imagem é formado pelos elementos 4 e 6. Então, vamos lá, vamos recapitular. O domínio da minha função é o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Da minha função, não, da minha relação. O contradomínio é o próprio conjunto B. E a imagem são os elementos do conjunto B que têm relação com os elementos do conjunto A. Então, é o conjunto formado pelos elementos 4 e 6. E o gráfico? O gráfico cartesiano da relação y igual a 2x será constituído apenas pelos pontos correspondentes dos pares ordenados 2, 4 e 3, 6, estando cada par associado a um único ponto. Nos eixos das abscissas, claro, marcamos elementos do conjunto A, e no eixo das ordenadas, os elementos do conjunto B. Isso já foi dito anteriormente. Então tá aí, né? 2, 4 e 3, 6, ok? Essa aí é a minha relação aí no gráfico. Estou representando a relação no gráfico, os pontos, né, da minha relação. A relação inversa, dada uma relação binária R de A em B, definimos a relação inversa R elevado a menos 1 como conjunto formado pelos pares ordenados obtido a partir dos pares ordenados de R, invertendo-se a ordem dos termos em cada par, ou seja, o x vira y e o y vira x. Assim, né, eu tenho a minha relação formada pelo par ordenado xy, que pertence ao produto cartesiano de A por B, tal que x pertence a A e y pertence a B, ok? E a relação inversa, né? Que vai ser o par ordenado xy, que pertence ao produto cartesiano de B por A, tal que x pertence a B e y pertence a A. Vamos ver um exemplo. Então tá aqui, a minha relação é 1, 2, 3, 4, ok? São os pares ordenados 1, 2 e 3, 4, né, que é o conjunto formado pelos pares x, y, que pertence ao produto cartesiano de A por B, né, onde y é igual a x mais 1. E 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4, ok? A relação inversa, né, eu vou inverter, o meu y virou x e meu x virou y. O meu x virou y, o meu y virou x e meu x virou y. Então, o par 1, 2 virou 2, 1 e o par 3, 4 virou 4, 3, ok? E a relação aqui virou y igual a x menos 1. E 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3, ok? Algebricamente, né, para se chegar a essa equação aqui, eu vou inverter aqui, ó. O y vai virar x e o x vai virar y. E eu vou passar o mais 1 para o segundo membro, que vai virar menos 1. Ok? E o y vai ficar igual a x menos 1.